Roger J. Shawyer é um engenheiro aeroespacial britânico que se baseou em um conceito desenvolvido por outro engenheiro dos anos 50 para criar a ideia do M-Drive. Trata-se de um propulsor que não utiliza combustível, sua única necessidade seria energia elétrica. A ideia é que um feixe de micro-ondas dentro de uma cavidade ressonante especialmente projetada geraria pressão de radiação nas paredes em quantidades diferentes, o que faria ela ser empurrada e com ela todo o resto do motor. O grande problema da invenção é que ela não obedece às leis da física básica. A pressão de radiação existe e é levada em consideração inclusive nas viagens espaciais, pois uma sonda em direção a Marte, por exemplo, pode ter um desvio de mais de 15 mil quilômetros em sua trajetória, se nos cálculos não for incluído o efeito da radiação eletromagnética do Sol. Outro experimento simples é se você colocar uma lanterna apontada para uma balança clássica. O lado que está iluminado terá uma diferença sutil, praticamente imperceptível, e só captada por instrumentos extremamente precisos. Uma diferença insignificante, mas que existe graças à pressão de radiação e à terceira lei de Newton. Para quem não lembra, a terceira lei de Newton basicamente diz que, para cada ação, há uma reação igual e em sentido oposto. O problema do M-Drive está em seu conceito, que seria basicamente como esta imagem. Ou seja, o ventilador desta imagem ilustrativa, mesmo que usando eletricidade, não irá conseguir levar seu carrinho para lugar nenhum, pois a mesma força que impulsiona ele para frente impulsiona o ventilador para trás. Por este motivo, a comunidade científica não deu atenção a Shawyer quando ele lançou sua ideia em 2000 e ainda apelidou seu projeto de motor impossível. Apesar disso, em 2001, Shawyer conseguiu verba do governo britânico para produzir um protótipo e, para o seu espanto e o espanto da comunidade científica, funcionou. Seu projeto foi concluído em 2002 e ele conseguiu com que o equipamento com 850 watts de potência gerasse uma propulsão de 16 milnewtons. Para quem não sabe, 1 newton equivale à força exercida por uma massa de 102 gramas na gravidade terrestre. Em 2003, um outro protótipo foi construído e desta vez os resultados foram mais expressivos. Em 2007, um terceiro protótipo alcançou a eficiência de 310 milnewtons por kilowatt. Em 2010, um protótipo pronto para ser testado em satélites foi criado, com propulsão de 326 milnewtons. Com o avanço das pesquisas de Shawyer, em 2009, os cientistas chineses construíram seu próprio M-Drive e conseguiram uma propulsão de 720 milnewtons. Em 2012, outra empresa chinesa também alcançou os mesmos resultados. Todas estas pesquisas foram publicadas e divulgadas para a comunidade científica. Em 2014, 4 pesquisadores do Centro Espacial Johnson da NASA replicaram o experimento e construíram seu próprio protótipo do M-Drive. Seus testes envolveram uma menor escala do propulsor, mas ainda assim foi detectado forças entre 30 e 50 milnewtons. A pesquisa não teve como objetivo explicar como funciona o processo, mas sim replicá-lo. Apesar disso, os pesquisadores da NASA especularam que o motor utiliza plasma virtual de vácuo quântico. Como as micro-ondas dentro da câmara de ressonância do motor viajam à velocidade da luz, estão expostas a efeitos relativísticos e podem estar interagindo com a nuvem de partículas e antipartículas virtuais que formam o substrato do universo. Apesar dos resultados bem-sucedidos da NASA e das outras empresas, muitos céticos ainda alegam que o motor funcione devido a interferências ambientais do planeta Terra, e erro na análise dos dados pode estar gerando tais resultados. Porém, o teste foi replicado pela NASA desta vez, em uma câmara de ressonância, o que faria o motor não funcionar, caso fosse um elemento externo responsável pelo funcionamento do motor. E surpreendentemente, novamente, o motor funcionou. Shawyer deseja ver suas invenções testadas em CubeSats, que são pequenos satélites.
Este teste verificaria se é possível que o motor funcione no espaço. O fato é que os cientistas que ainda estão céticos quanto aos resultados apresentados têm sua razão para isso. Outras descobertas científicas já foram feitas no passado, e apesar de resultados de diferentes pesquisadores terem se mostrado igual, acabou se revelando erros nos testes que geraram resultados igualmente errados. Isso não significa que haja má-fé dos pesquisadores envolvidos, mas é por isso que na ciência é necessário que um experimento seja replicado inúmeras vezes e testado de diferentes formas por diferentes pesquisadores, a fim de que nenhum erro humano, completamente normal e aceitável, acabe interferindo nos resultados. Apesar disso, os resultados são promissores e, se o motor for real, levará a exploração espacial humana a um nível extremamente superior. Hoje em dia, por exemplo, qualquer foguete é composto por 99% de combustível e apenas 1% é a nave ou satélite. Para economizar combustível e tornar as viagens espaciais possíveis, assim que o foguete está no espaço, após uma breve aceleração, a nave navega sem impulso no vácuo do espaço até seu destino final, o que torna as viagens lentas e caras. Porém, com o M-Drive, as naves poderiam acelerar continuamente até boa parte da viagem e depois apenas desacelerar, sem levar peso extra, apenas necessitando de energia elétrica que poderia ser adquirida com painéis solares ou com um simples reator nuclear, por exemplo. Ampliando o motor para uma escala maior, poderia-se alcançar até mesmo uma potência na ordem de 0,93 toneladas por quilowatt. Para se ter uma ideia, o motor de um Fiat Uno tem cerca de 33 kW. Com a aceleração contínua do M-Drive, seria possível chegar em Marte em uma semana, talvez até menos. Lembrando que com nossa tecnologia atual levamos 6 meses para alcançar Marte. Levar sondas aos satélites naturais Europa, Titã e tantos outros que intrigam os cientistas seria muito mais fácil e barato. Até mesmo enviar sondas para outras estrelas seria possível. Com nossa tecnologia atual, por exemplo, uma sonda enviada para Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, levaria 75 mil anos para chegar até lá. Com o M-Drive e a possibilidade de acelerar continuamente sem levar peso extra, uma sonda chegaria a Alpha Centauri em 92 anos, acelerando continuamente até lá. Neste caso, a nave alcançaria 9,4% da velocidade da luz. Mas caso nosso interesse fosse de orbitar a estrela, adicionaríamos 38 anos à viagem para desacelerar a sonda, o que totalizaria 130 anos. Uma pesquisa com duração de 130 anos é totalmente possível. Além do tempo e das possibilidades, o preço de uma viagem espacial reduziria drasticamente. Os riscos também seriam minimizados, já que sem combustível inflamável e com menos peso, mais itens de segurança seriam possíveis de implementar de forma muito mais fácil. As aplicações do M-Drive não afetariam somente a exploração espacial, mas o motor poderia ser usado em aviões, carros, máquinas e indústrias, tudo isso sem poluir e com um mínimo de energia. Com os estudos avançados, será possível descobrir exatamente como funciona o M-Drive e assim multiplicar sua eficiência e talvez espalhar seu conceito para inúmeras outras tecnologias que usamos em nosso dia a dia. Por enquanto, só nos resta esperar e ver se o M-Drive se torna uma realidade ou se não passa de um erro de interpretação nos dados dos testes. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.